Eu estudo veterinário e gostaria de saber mais dos mecanismos de ação dos fármacos, dando reação alérgica de hipersensibilidade. Olha, o que acontece? A veterinária, tudo bem que existe uma similaridade entre os organismos dos seres vivos, principalmente dos mamíferos, né? Eu mesmo já mediquei meu cachorrinho e graças a Deus ele sempre saiu vivo, né? Fazer os cálculos relativos a peso-volume, né? Como a gente faz para criança e tá ótimo ele com saúde e tal. Mas é lógico que o médico veterinário ele tem uma formação diferenciada do médico de humanos, né? Até porque os organismos humanos, os organismos dos animais, eles têm suas particularidades, suas peculiaridades. Eu não posso aqui me comprometer em falar em mecanismos de ação de medicamento para que você aplique nos seus bichinhos, né? Mas você pega um réptil, você pega um pássaro, né? Você pega um anfíbio, um próprio mamífero, né? Como um cachorrinho, um rato, sei lá, um ratinho, aqueles ratinhos que a gente cuida de casa, um hamster, né? Um gato. Eles têm suas particularidades, né? Numa emergência, eu vejo meu cachorro passando mal, alguma coisa, tá tarde da noite, perigoso sair com ele e tal, eu mesmo dou antibiótico, dou o que precisa lá para ele e ele melhora, né? Mas isso não é o ideal. O ideal é realmente sempre buscar um médico veterinário especialista na área, tá? Porque ele conhece essas particularidades. O que eu posso falar para você, em específico, são das reações de hipersensibilidade a fármacos em humanos. Tá? A reação de hipersensibilidade a fármacos em humanos, você tem 3 tipos basicamente. Primeiro você tem que entender que 85% das reações, supostas reações de hipersensibilidade, não são reações de hipersensibilidade, são reações colaterais ao remédio. Por exemplo, você toma um remédio, tem uma náusea, tem um vômito, tem um enjoo, tem a sua pressão cai, ou seja, é uma ação tóxica do remédio no seu organismo que não tem nada a ver com reação de hipersensibilidade alérgica, tá? Ou não alérgica, porque existem também reações de hipersensibilidade não alérgicas. Agora, falando em reações de hipersensibilidade, a gente tem 3 tipos basicamente. Você tem a reação de hipersensibilidade por apteno, onde o remédio que é utilizado, como exemplo, a amoxicilina, você toma amoxicilina e essa amoxicilina ela faz uma ligação covalente com a proteína carreadora, com a albumina ou a globulina, e essa reação covalente ela faz um complexo imune, chamado apteno-proteína carreadora, que isso acontece muito realmente com também os hormônios, em relação à alergia hormonal também, que é algo pesquisado, onde o hormônio se liga à proteína carreadora fazendo um complexo imune. Mas esse é um outro papo, tem muito vídeo sobre alergia hormonal. Vamos voltar aqui à questão do medicamento. Então, esse primeiro mecanismo de ação é uma ligação desse apteno. Apteno é uma molécula, apteno é a menor porção de um composto químico, e dentre eles o antibiótico, a amoxicilina é um composto químico também, um antibiótico. E esse apteno, então, fazendo uma ligação covalente com a proteína carreadora, faz um complexo imune, e esse complexo imune, por sua vez, induz uma reação de hipersensibilidade TH2 IgE mediada. Ou seja, você acaba tendo a produção do anticorpo IgE para esse complexo imune, e esse complexo imune, então, faz a ligação das pontes de IgE nos receptores de alta afinidade dos mastócitos. Eu estou falando de uma forma mais complexa que você entende de fisiopatologia de seres vivos, né? E esses receptores de mastócitos, então, por sua vez, eles se ligam aos receptores, essa ponte de IgE junto com esse complexo imune, então se liga ao receptor de alta afinidade dos mastócitos, eosinófilos e basófilos e rompem essas células, fazendo então com que haja o extravasamento de substâncias vasoativas, causando o processo alérgico, tá? Então, só para você entender, esse é o primeiro mecanismo. O segundo mecanismo é o mecanismo de ação do fármaco diretamente no receptor do linfócito, ou seja, o fármaco age no receptor do linfócito, deixando o linfócito ativado. Isso é muito comum, isso já seria um mecanismo tardio, não um mecanismo a curto prazo, que acontece a curto prazo, mas mais tardiamente, às vezes 7 dias, 10 dias, 20 dias. Por exemplo, um exemplo clássico é a doença DRAS, ou Drug Rash Eosinophilic Systemic Symptoms, ou sintomas sistêmicos eosinofílicos provocados por drogas e com rash cutâneo, né, com vermelhidão cutânea.
O DRES é uma doença que pode ser causada, por exemplo, uma droga clássica, carbamazepina, que é um anticonvulsivante. O anticonvulsivante, muitas vezes o paciente começa com carbamazepina e 20 dias depois, 30 dias depois, está com reações gravíssimas, né? E a gente precisa, então, muitas das vezes, internar esse paciente para tirar ele dessa reação. E essa doença DRES em humanos, né, não confunda isso com animais, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Pode ser que o animal ele tenha um outro tipo de reação, é importante você conversar com um alergista veterinário, e tem uma especialidade na veterinária já, né, muito boa nessa área. Mas em humanos, essa reação ela é causada com o aumento dos gânglios, um rastro cutâneo, com pústulas, você tem febre também, você tem acometimento de mucosas, né? Ou seja, é uma doença grave, uma doença que realmente pode evoluir muito gravemente, tá? E precisa de uma avaliação rápida, tá? Ela é mediada justamente, é uma reação mediada por linfócito TH2, onde diretamente você estimula o receptor do linfócito TH2, a chamada reação do tipo 4B, e essa estimulação do linfócito TH2, ela então consegue fazer a produção das chamadas interleucinas. Você, para fazer um diagnóstico disso, você precisa dosar as interleucinas. Hoje existe tecnologia que dosa interleucina. Eu não sei exatamente quais são os centros de pesquisa, porque quando a gente pega um caso desse, a gente nem avalia, a gente já manda para um centro de referência, porque nós somos clínicas de baixa complexidade. E o centro de referência é que dá conta disso. Mas a dosagem dos linfócitos é algo interessante. Quando não é uma reação grave do tipo DRES, dá para você também fazer dosagem, perdão, das interleucinas, é algo interessante. Quando não é uma reação grave do tipo DRES, dá para você fazer um patch test, um teste de contato nas costas, tá? Isso é importante também, ou a própria provocação. Dá também para você fazer dessa forma, teste de provocação, ok? Então eu acho que já fui. Vamos para o terceiro mecanismo, que é o pseudoalérgico. O pseudoalérgico é um mecanismo de hipersensibilidade que ativa, que rompe, não ativa, mas rompe mastócitos, eosinófilos, basófilos. Ativa, né? Pode assim dizer. Mas é uma ação direta, ela não passa nem por produção de anticorpos da classe IgE, nem por ativação do receptor de linfócito T, mas ela ativa diretamente a membrana do mastócito, eosinófilo e basófilo e faz então o rompimento dessas células, tá bom? Agora, o que é importante você entender é que isso eu falei de humanos, não tente correlacionar isso para o animal. Pode haver alguma semelhança, principalmente nos mamíferos, né? Mas é importante você consultar, conversar com um professor seu que seja especialista em alergia veterinária e conversar com ele sobre isso, tá bom? Espero ter te ajudado. Um abraço, obrigado.